Hoje eu quero falar com você sobre milagres, isso mesmo, ou melhor, sobre o movimento que ativa milagres. Eu sou o pastor Alexandre Silva e nós estamos juntos aqui no canal O Bom Pastor. Deixa eu ler para você Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, então, juntamente com seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo. Ele então, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se então a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e disse: Chame-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E olha o que diz no versículo de número 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando então Jesus a ele: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pela estrada. O movimento que ativa milagres. Bom, aqui está o cenário construído através do texto que nós lemos de Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. O filho de Timeu ficava nos portões de Jericó, mendigando, pedindo esmolas, porque era então cego. Para sobreviver, pedia dinheiro para as pessoas. E por muitos anos ele já estava ali diariamente pedindo dinheiro, pedindo esmolas para poder sobreviver, comprar comida e assim por diante. Até que algo aconteceu que mudou a história daquele homem, mas ele estava... eu não sei qual era a expectativa do coração de Timeu, mas naquele dia, enquanto Jesus passava pelos portões de Jericó, e não passava sozinho, estavam os discípulos e uma multidão, ao saber e ouvir que era Jesus que estava passando, ele tomou uma atitude que atraiu o céu, atraiu a atenção do céu para esse homem. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tentaram calá-lo, mas ele continuou falando ainda mais alto, gritando ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus parou tudo que estava fazendo, parou de caminhar e disse: Traga-me o cego. E quando foram até Bartimeu para dizer que o mestre estava chamando, que Jesus estava chamando ele, aqui está o movimento que ativou o milagre. O texto diz que esse homem, a primeira coisa que fez foi lançar fora a sua capa, lançar longe a sua capa essa que era usada por ele, dada pela administração ou pelo governo de Jericó, que o autorizava a pedir esmolas na cidade. Era como que um crachá dizendo que ele era um homem cego, debilitado e que tinha autorização para pedir esmolas em Jericó. Então a primeira coisa que ele faz é lançar longe a sua capa e depois ele dá um salto. Isso mesmo, ele salta, ele dá um verdadeiro salto, um pulo, fica de pé e vai até Jesus. Observando esta cena, nós podemos entender algumas coisas a respeito desse movimento que ativa milagres. Primeiro, que ele lança fora a sua capa sabendo que nunca mais precisaria dela. Ele tinha convicção em seu coração, a fé de que não voltaria cego depois de estar diante de Jesus. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo, que algo iria acontecer, um milagre ia acontecer. Então ele lança fora a sua capa. Depois ele dá um salto, isso mesmo, um salto, um gap, um salto que ia da cegueira e miséria para uma novidade de vida, enxergando novamente, curado, completamente curado, mudando a sua história, um salto para o seu futuro. Foi isso que esse homem ele era filho de Timeu. Bartimeu significa o filho de Timeu. Mas o filho de Timeu então lança fora a sua capa, dá um salto. Ele sabia que o seu futuro seria impactado, sua vida seria transformada. Então ele chega até Jesus e Jesus pergunta a ele: O que você quer que eu faça? E ele, sem pensar duas vezes, sem duvidar naquilo que ele sabia ou naquilo que ele queria, ele diz: Eu quero ver novamente, eu quero ver.
Jesus então fala para esse homem: vá, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele foi curado e seguia Jesus pelo caminho. O movimento que ativa milagres é quando nós nos movemos na direção do milagre. É quando nós cremos em nosso coração e lançamos a capa fora. A capa do medo, da enfermidade, da ansiedade, da dúvida, da incredulidade. Lançamos longe aquela identidade fragilizada, falida, quebrada, amortecida, adoecida. Lançamos fora a capa e damos um salto para o nosso destino profético, damos um salto para aquilo que Deus projetou para nós desde a eternidade. Isso mesmo, um movimento que ativa milagres. Você pode fazer esse movimento. Você pode dar o primeiro passo, lançar fora a capa, dar um salto, confiar na promessa do Senhor para sua vida, casa e família, e acreditar que quando você estiver diante do Senhor, algo poderoso irá acontecer em sua vida. E se Ele te perguntar o que você quer que eu faça, seja ousado, diga a Ele: diga ao Senhor, eu quero ver. Sim, eu quero ver. Então o milagre acontecerá e irá mudar a sua história poderosamente, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de orar com você. Vamos orar juntos nesse momento. É o momento de lançar fora a capa e dar um salto na direção daquilo que Deus tem para você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Estando no portão de Jericó, estando em qualquer outro lugar, Senhor, sabemos que o propósito que o Senhor tem para a vida dos teus filhos não é estar nos portões, vestindo uma capa, pedindo esmolas, cegos, mas o propósito que o Senhor tem para os teus filhos é viver uma vida abundante, Senhor. Por isso esse é o momento de lançar fora a capa, dando um salto na direção do propósito que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Um salto de fé, de confiança nas tuas promessas, Senhor, e uma caminhada direta na direção dos teus propósitos e destinos, Senhor, em nome de Jesus. E que seja feita conforme a fé de cada um dos teus filhos, Pai. Opere, Senhor, um poderoso milagre neste momento, trazendo cura, restauração e restituição, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, lance fora a capa, dê um salto, algo novo irá acontecer na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. E se você ainda não nos segue aqui no canal, siga-nos aqui no canal, inscreva-se aqui no canal O Bom Pastor. Você pode também deixar aqui nos comentários o seu testemunho de milagres. Você pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.